Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Assim como eu tinha combinado com vocês, que eu ia gravar vídeos, né? E postar no YouTube, né? É o que eu ando fazendo com as minhas turmas, as outras turmas. Inclusive eu dei um vídeo já gravado pra vocês lá, que eu postei, não sei se todos chegaram a ver, tá? De apresentação, como que eu trabalho e tudo mais. Bom, na sexta-feira passada, eu deixei para vocês um vídeo de revisão, de introdução à química, né, a tabela periódica, que é o nosso instrumento de trabalho. Então, a primeira coisa, é muito importante ter uma tabela periódica boa nas mãos, tá? Sempre que vocês forem resolver um exercício, tiverem alguma dúvida, ela tá ali. Tabela periódica não foi feita para decorar, tá bom? Ela foi feita para aprender. É diferente, ela é um instrumento de trabalho, não é algo que tenha que ser pesado, certo? E do que a tabela periódica ela é formada, né? Ela é formada por átomos, certo? Os famosos elementos químicos, né? Os elementos químicos, gente, eles não são encontrados daquela forma, né? Separada na natureza. Por exemplo, você não vai encontrar, por exemplo, ferro puro, né, numa mineração. Você não vai encontrar uma barra de ferro, não são barras de ferro que são encontradas. O sódio, né, ele é encontrado na forma de sal, né, como eu tinha falado do ferro ali, ele é encontrado na forma de óxidos. Então, a tabela periódica é a tabela dos elementos, não é a tabela de compostos, tá? É diferente. Os compostos é quando os elementos eles estão combinados. Essa tabela ela está organizada em família, né, que são as colunas, e os períodos, que são as linhas, certo? Num período, numa linha, conforme você vai para a direita da tabela periódica, vai aumentando o número atômico. O que é um número atômico mesmo? Você se lembra o que é um número atômico? É a quantidade de prótons. Prótons, certo? Então, são os prótons que identificam um elemento. Não existem dois elementos com a mesma quantidade de prótons, certo? Não confundo. Aí temos também essas propriedades periódicas que dependem ali, né, dessa quantidade de prótons que tem nos átomos, certo? O átomo de hidrogênio, por exemplo, tem um próton. O átomo de hélio tem 2, o lítio tem 3. E assim vai crescendo essa quantidade até chegar lá no finalzinho da tabela periódica. Então, se temos prótons com carga positiva, temos elétrons com carga negativa, certo? O que mais que nós temos ali no átomo? Qual que é a composição do átomo? O que tem no núcleo do átomo? Nêutrons. Os nêutrons não têm carga, certo? O nêutron, ele influencia só na massa. O quanto vai pesar esse elemento químico, certo? Mas ele não influencia na identidade do átomo. Tudo bem? Mais pra frente nós vamos ver certinho isso. O que influencia é o número atômico, que é o Z, certo? Que cada átomo tem um número de próton diferente do outro. Num átomo neutro, ou seja, ele não tem uma carga, ele não é carregado, certo? Ele tem a mesma quantidade de elétrons com carga negativa e de prótons com carga positiva, por isso que ele é neutro. Tem um balanço de cargas, certo? E o que é a distribuição eletrônica, né? A distribuição eletrônica, como o próprio nome diz,
vou distribuir os elétrons nas suas camadas e subcamadas, certo? Mais pra frente eu faço outro vídeo focando só na distribuição eletrônica. O objetivo desse aqui era dar uma revisada na tabela periódica, né? E falar um pouco como ela é organizada. Então ela é organizada por número atômico, né? Família e período. Os átomos ali estão na forma neutra, certo? Mesma quantidade de prótons. Eu tenho a mesma quantidade para elétrons no átomo neutro. E que o próton ele é a identidade do átomo, certo? Que é o Z. E que as principais propriedades periódicas, ou seja, que depende de um período, né? Depende do número atômico. É o raio atômico, raio iônico, eletronegatividade, o quanto esse átomo gosta ou não de elétrons. Tem isso também, tá, gente? Às vezes um átomo gosta mais de elétron do que o outro. Se ele não gosta muito, a gente chama de eletropositividade. Então vai depender de onde o elemento está na tabela periódica, certo? Tem aí as propriedades físicas também, que depende dessa distribuição dos elementos ali, certo? Na tabela periódica. Mas o mais importante para nós agora é focar nas propriedades periódicas, certo? Então são as propriedades que dependem da quantidade de prótons no átomo, ou seja, depende do período, da periodicidade. Conforme eu ando num período para a direita, eu aumento a quantidade de prótons dentro do núcleo do átomo, certo? Isso vai mudando as propriedades desses elementos. Tudo bem? Espero que tenha ficado um pouco claro. E assistam aquele outro vídeo também, certo? Então nós temos que fazer essa revisão sim, mas dar andamento ali no conteúdo, certo? Um abraço, um ótimo final de semana para vocês.